Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da santa e preciosa palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje nós temos o privilégio de estarmos em sua santa casa de oração, na noite deste dia, para adorá-lo ao Senhor na beleza de sua santidade. Nós temos o privilégio de pregar a palavra do Senhor com livre-arbítrio aqui no Brasil, pois em outros países há muitos cristãos sendo perseguidos e sob ameaças de morte. E logo, como é um culto de missões hoje, eu e você nós temos uma missão a cumprir: pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. No tempo de Pedro, Tiago e João, Pedro ele foi perseguido logo após ele anunciarem o evangelho de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que o Herodes, o Agripa I, ele encerrou Pedro na prisão, matou a Tiago, irmão de João. E Herodes, vendo que os judeus se agradaram do que ele estava fazendo, então Herodes, ele tramou, ele planejou para que logo depois da Páscoa viesse também a ceifar a alma de Pedro diante dos judeus. Só que a Bíblia diz que do coração do homem vêm as preparações, mas do Senhor vem a última resposta. O planejamento de Herodes era querer parar a Pedro. Só que Jesus também disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Era Herodes planejando em seu coração matar a Pedro e parar o cristianismo. Só que Deus lá do seu trono só estava aguardando o momento certo para que quando, aleluia, chegasse o momento exato, ele vai enviar o seu anjo lá na prisão e soltar, aleluia, as correntes que estavam atadas sobre Pedro. E diz a Bíblia que quando a igreja estava em contínua oração, diz a Bíblia que o anjo do Senhor foi até lá no cárcere, na prisão onde Pedro estava, e soltou Pedro daquelas correntes. E diz a Bíblia que Pedro, ele estava dormindo. Veja bem, a situação estava extravagante na vida dos cristãos. Só que quem serve a Cristo, mesmo no meio da tempestade, ele dorme tranquilo, porque ele sabe que serve ao Deus que a alegria dura uma noite, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pedro, ele sabia muito bem, ele tinha convicção que o Senhor a quem ele servia e o Senhor que eu e você servimos, ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E diz a Bíblia que quando o anjo soltou a Pedro, Pedro atordoado ainda por causa do sono, o anjo pediu para que Pedro colocasse a capa dele e seguisse. E quando chegou, aleluia, na porta da saída, o anjo se ausentou-se. Então veja bem, que diz a Bíblia que Herodes, ele ficou irado,
Sabe o planejamento que Herodes tinha para matar a Pedro? Não aconteceu mais, porque do outro lado da história havia uma igreja que estava em contínua oração. E nesta noite eu quero te dizer, enquanto você ora, Deus ele trabalha a teu favor. Enquanto você ora, Deus ele desfaz toda a arma do inimigo. Enquanto você ora, Deus visita os teus filhos que está lá no mundão lá fora. Enquanto você ora, Deus faz o extraordinário acontecer na tua vida, porque a oração feita pelo justo muito pode em seus efeitos. E diz a Bíblia que quando Pedro ele chega lá na casa onde os irmãos estavam orando, ele bate na porta, e uma jovem que ali estavam, ela ouvindo que era Pedro, a alegria dela foi tão grande que nem a porta ela abriu. Ela foi contar a bênção para os irmãos. Os irmãos não acreditaram, até que Pedro insistiu batendo na porta. Então quando os irmãos perceberam que verdadeiramente era Pedro, Pedro entrou na casa e pediu para que eles não fizessem muito barulho. Sabe por quê? Tem bênção que você recebe que não é preciso ninguém saber. Mas saiba de uma coisa: a vitória na tua vida é certa pelo sangue de Jesus. Pode levantar Herodes, pode levantar Faraó, pode levantar o diabo e seus demônios, mas há um Deus que vela pela tua casa, pela tua família, pela tua vida. O Jesus da missão, ele está aqui conosco nesta noite. Enquanto você ora, ele está trabalhando a teu favor. Deus te abençoe no nome de Jesus.